Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação do IDJF. A ingratidão é uma das fontes de amargura que nós temos na vida e dói mais quando vem de uma pessoa próxima. Quais são as ferramentas que o Espiritismo nos oferece para lidar com essa situação e superar o sentimento da decepção? Nós somos seres sociais. Temos necessidade uns dos outros para estarmos vivos. Uma necessidade que vai além das questões materiais, mas diz respeito aos sentimentos e ao nosso próprio crescimento espiritual. Nós somos o que somos porque estamos na vida de relações. Somos criaturas interdependentes. É natural que, à medida que a gente estabeleça as relações com as outras pessoas e trave intimidade com parte dessas pessoas, que a gente cria algumas expectativas com relação ao tratamento que elas vão nos oferecer e ao reconhecimento por aquilo que a gente fizer de bom em favor dessas pessoas. Só que muitas vezes nós não vamos ter um reconhecimento, não teremos a gratidão da outra pessoa, por mais que a gente tenha feito tudo de bom em favor dessa criatura. E é muito comum da gente ter algumas reações de profunda decepção em relação a esse evento, em relação à resposta que o outro nos ofereceu, porque no fundo não era aquilo que a gente esperava. E a questão é, por que a gente fica ainda magoado por causa dessa ingratidão? O primeiro passo da resposta está aí. É natural da gente criar algumas expectativas com relação ao comportamento dos outros em relação a nós. Como somos espíritos ainda inferiores e imaturos, é muito natural, esperado que a gente tenha algum nível de expectativa com relação às outras pessoas. Esse tipo de situação serve para que a gente já comece a treinar, a ir reduzindo as nossas expectativas em relação àquilo que as pessoas vão fazer para nós, mesmo que a gente tenha ajudado a essas criaturas. A gente não vai viver sem qualquer forma de expectativa em relação aos outros. Isso é pedir um impossível para nós nesse momento. Mas nós já somos capazes de irmos nos educando e treinando para ir reduzindo essas expectativas. E aí, quando não vier aquela resposta adequada, já tem um impacto menor sobre nós. Além disso, também podemos perceber que essas situações, de alguma forma, podem ser encaradas como provas para que a gente persista fazendo o bem para as outras criaturas. A virtude acontece quando a gente faz o bem de maneira desinteressada, que ainda é raro entre nós. Mas para atingir a condição virtuosa, a gente tem que andar nas outras etapas deste caminho. Então a gente começa fazendo o bem para os outros, ainda com as expectativas, e à medida que a gente persiste nesse trabalho, a gente vai amadurecendo até chegar ao ponto onde a gente será capaz de ajudar simplesmente pelo desejo de ser útil para as outras pessoas. Então essas ingratidões que ainda nos ferem, nos magoam, mas também já vão nos auxiliando como uma prova para que a gente persista fazendo bem. Porque uma das reações que a gente tem ao se deparar com a ingratidão, e há fases que são mais difíceis na vida, a gente tende a se fechar em nós, nos nossos interesses. A gente tende a se questionar se é válido continuar ajudando as outras pessoas. Porque toda vez que a gente ajuda, tem uma ingratidão, tem uma resposta inadequada, e a gente fica ferido e por aí vai. Então a gente deve amadurecer, entendendo o que a gente vai fazendo, treinando o desapego dos resultados daquilo que a gente faz. Esse é o principal desafio que é colocado para nós no tópico da ingratidão. A gente treinar esse desapego, auxiliar e não ficar fiscalizando os resultados, nem a resposta que essa pessoa oferece para nós. Muitas criaturas também tendem a fechar o coração, por assim dizer, a dizerem que precisam ficar menos sensíveis e focarem mais em si mesmas, deixar os outros um pouco de lado. E aí a gente deve ponderar isso, é compreensível que a gente tem ali a mágoa, que a gente tem um momento de tristeza,
mas é preciso continuar. São as dores do amadurecimento. Tem como a gente ter uma resposta positiva de todas as criaturas. E se a gente for esperar por reconhecimento e por gratidão, primeiro problema, muitas e muitas vezes isso não vai acontecer. Segundo problema, a gente vai ficar agindo condicionado pela expectativa de uma resposta positiva da parte dessas pessoas. Então, o treinamento espiritual aconteceu em gratidão, a gente vivencia aquela tristeza, porque ela é importante, e segue adiante. E isso também nos ajuda a discernir as melhores formas de ajudar as outras criaturas. Tudo, minha gente, serve de aprendizado para nós. O mais importante é que a ingratidão não reforce o nosso egoísmo, nem nos torne insensíveis, mas que seja um processo de aprendizado para nós. É o meu recorte a respeito desse tema, desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e aí vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima!